A Rádio Missões e PCB apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação: Reverendo Ronaldo Mendes. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Está começando o programa Aconselhamento e Fé. Eu sou o pastor Ronaldo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora aqui do Jardim Nova Itália, em Limeira. Nosso mês de maio, nós estamos falando aí sobre a família e hoje o nosso assunto é importante aí, como lidar com os conflitos na família. E é um tema importante, um tema até muitas vezes polêmico, né, de se tratar. Mas estamos aqui para falar sobre esse assunto, nós estamos juntos aí até às 9h30 com você, e você pode participar. O nosso telefone, você já sabe, é o 011-5198-9767. Estamos juntos aí até as 9h30, você pode participar conosco. Também, daqui a pouco estaremos ao vivo lá no Instagram, @ronaldop.mendes. Você pode nos ver aqui na nossa programação. E hoje está aqui comigo minha querida esposa Jane, que vai esse mês está comigo aqui na programação. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, linda manhã de outono, fresquinha, deliciosa. Que seja um momento muito edificante para nós todos. Amém, amém, amém. Nós vamos começar a programação, né? Vamos ouvir a música aqui, depois a gente vai dar continuidade ao nosso tema. Não esqueça, o nosso tema hoje é conflitos aí na família. Você pode participar pelo nosso telefone, tá? Nosso WhatsApp aí da rádio. Lembrando, você pode deixar sua mensagem, a sua participação e será muito bem-vinda sim, tá ok? Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus
Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, você pode participar conosco. Nós já temos os irmãos que já estão participando conosco, tanto aqui no WhatsApp da rádio, né, que você já sabe aí, e também nós temos a participação lá no Instagram. Você pode nos ver e nos ouvir lá no Instagram, @ronaldob.mendes, e nós estamos aqui ao vivo aqui. Quero mandar aí já um abraço para a Bruna, que está conosco no Instagram. A Bruna, também o Sidney, né, que está conosco, e também quem que estava conosco lá? A Camila. Desculpa, viu, Camila, que passou aqui. A Camila, vizinha, que está conosco, minha ovelhinha está aqui. O Cirilo dizendo bom dia. Oi, bom dia para você conosco. No WhatsApp aqui, nosso WhatsApp, nós temos também a presença da Jane e... Irmã Denis. Lá do Senhor do Bonfim, né? Muito obrigado pela participação. Vai participando, vocês quiserem deixar aí a sua pergunta, a sua participação no tema de hoje, que nós estamos falando aí, vamos começar hoje a falar sobre como lidar com os conflitos na família. Conflitos na família? Conflitos. Isso existe mesmo? É possível? É possível existir conflitos. Mas família cristã tem conflito, tem problema? Não. Família cristã tem problema? Uma coisa que Jesus fala é que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, né? Lá em Marcos capítulo 3, lá, versículo 25. Isso se aplica a várias áreas da nossa vida também, pode ser aplicado, né? Porque não tem como existir um lar, permanecer um lar firme, se de fato há divisões, né? Mas infelizmente, o conflito existe. Mas como lidar com esses conflitos, né? Como a gente pode sobreviver apesar dos conflitos, hein, Jane? Como que nós podemos passar pelo vale dos conflitos? Como que vocês acham? Há muitos métodos, né? Muitas maneiras, mas para nós cristãos, nós temos a luz da palavra de Deus, né? E como cristãos iluminados, nós podemos também lançar mão, né, de algumas outras formas de lidar com os problemas diários, porque os problemas familiares envolvem muitas áreas da nossa vida, né? Inclusive as mental e emocional. Isso é verdade, né? Aliás, a gente vê que existem, no mínimo, 5 formas aí, causas, aliás, do conflitos familiares. E, dinheiro, a questão do sexo, filhos, a questão da comunicação que gera aí, a má comunicação que gera os conflitos no lar. A gente percebe, né? A gente vê que sem a comunicação, sem uma boa comunicação, isso traz problemas no lar. Como eu falei, a questão do financeiro, né? O dinheiro gera também sérios conflitos nos lares. Nos dias que nós temos vivido, e, infelizmente, isso é algo muito presente, né? E a questão de parentes também geram conflitos nos lares também. Mas o que a gente tem que entender é que todo conflito, ele existe e é fruto do nosso pecado. Então é parte do nosso coração, né? Como o Tiago diz, de onde partem os conflitos, em outras palavras, né? Lá no capítulo 4 de Tiago, na carta de Tiago. Parte do nosso coração, né? Parte de nós. Nós não sabemos lidar com as dificuldades, com os problemas, e os conflitos, eles existem, né? Ronaldo, interessante você falar sobre a questão da comunicação, e você diz uma coisa que eu acho muito interessante e oportuno. A comunicação não é só o ato de falar, existe também a questão do não falar, guardar, né, para si, amontoando aí bastante amargura, lixo, que uma hora ou outra sai, né? É verdade, né?
É uma coisa assim, essa questão da comunicação, né, como a Jane disse. Quando a pessoa está em silêncio, ela está comunicando alguma coisa. Ela está dizendo, eu não quero falar com ninguém. Então, a comunicação é uma coisa. Diálogo, o diálogo entre o casal, quando não há diálogo, não significa que não há comunicação. É bem colocado, a Jane colocou, né? Não é porque não tem diálogo que não tem comunicação. Existe uma comunicação. A pessoa está em silêncio, ou seja, ela está em silêncio, não quero conversar, está dizendo, eu não vou conversar. Estou chateado, estou nervoso, estou nervosa. Então isso também é uma forma de comunicação. O silêncio também é uma forma de comunicação. Má comunicação. Uma má comunicação, mas está transmitindo um pensamento, um sentimento ali. Então existe um sentimento, né? Uma amargura está sendo colocada ali, ou às vezes até a pessoa deixa, né, de lado, né, vamos dizer assim, resolver a situação, né? Aliás, é um dos pontos que é interessante, né, que alguns psicólogos entendem que diante das dificuldades, como que as pessoas lidam, como que elas vão assim tentar resolver os problemas? Existem algumas maneiras. Por exemplo, a pessoa faz da minha maneira. Eu vou resolver do meu jeito. Eu faço assim e tem que prevalecer a minha vontade. Vou fazer desse jeito, né? A segunda forma seria dizer, de jeito nenhum. A pessoa bate em retirada, sai dali, deixa as coisas para lá, se vira, some, assume que não vai se envolver, né? Essa é outra forma. A outra forma é das duas maneiras, onde os dois decidem quem é que vai... Nós vamos resolver o problema. Né? Os dois decidiram ali, nós vamos resolver o problema. E a outra forma é aqui de que os dois conversam, entendem, aliás, essa outra forma, os dois decidem, geralmente é assim. Eu decido não fazer nada, você decide não fazer nada. Essa é a ideia dos psicólogos, né? Que às vezes a pessoa fala assim, eu vou decidir ficar calado, o outro também, não, eu não vou mexer mais na ferida. Tá, tem um problema ali, como diz um amigo meu, tem um elefante branco ali na sala, mas ninguém quer falar sobre ele, né? Deixa quieto, vamos deixar quieto, vamos ignorar o elefante branco na sala e vamos viver a nossa vida. E aí fica vivendo, cada um na sua, os dois decidiram a não fazer nada. Essa é uma forma de lidar com os conflitos. E tem também o outro lado, que é os dois sentarem e falar assim, vamos resolver? Vamos ceder, um ceder, o outro também, para a gente poder resolver a questão. Então aí você entende que a forma, como nós falamos, né? A forma que as pessoas lidam com a questão ali do conflito, né? De como lidar ali com os conflitos familiares, né? E pensando assim, nos casais novos, quando a gente casa, os primeiros dias, os primeiros até mesmo anos de relacionamento, eles são diferentes quando vai passando o tempo e você vai conhecendo a pessoa e vai aprendendo a lidar. Então, não é que você chega no relacionamento e você está preparado para tudo quanto é conflito que vai existir dentro dele. Não, é um aprendizado cotidiano. É um crescimento dia após dia, luta após luta. Não é mesmo, Ronaldo? Não precisa desesperar, né? Porque assim, a gente está aqui nesse mundo vivendo uns com os outros, e é nessa luta, nessa lida, que nós temos a oportunidade de mudar, de sermos transformados por Jesus e aprender assim a lidar com o outro, a amar o outro, a respeitar o outro. Sim. Então, a gente não pode negar essa oportunidade. Eu acho que se você decide ignorar o problema, ignorar o conflito, você está se negando a oportunidade de crescer, de aprender a amar. É verdade, é verdade. E nos conflitos,
nos conflitos que nós enfrentamos, na verdade, muda o nosso coração, nós nos transformamos e adquirimos experiência, adquirimos sabedoria. Eu não concordo. Alguns dizem assim, vamos evitar conflitos, os conflitos eles são do Satanás, é briga do diabo. Mas se tem duas pessoas diferentes, como você disse, uma pessoa que saiu, casou, é nova, acabou recém-casada, vai morar com a pessoa que, vamos dizer, ainda mais os crentes, né, que não existe essa ideia de vamos experimentar ficar um ano junto, depois de ver se dá certo e casa, né? O crente ora a Deus, pede alguém e casa, né? Esse é o caminho, pelo menos é o caminho bíblico correto, né? O mais importante é você manter o compromisso com a outra pessoa. E o compromisso que nós fizemos primeiramente com quem? Com Deus. Ele é o testemunha principal da nossa aliança um com o outro, né? Então é perante ele, haja o que houver, seja que preço for, não tem uma musiquinha assim, infantil? Haja o que houver, a que preço for, por causa de Cristo, baseado na palavra de Deus, nós aceitamos o outro como ele é, identificamos os problemas e não fugimos do conflito, e buscamos com sabedoria resolver todos eles. Eu acho que a chave é essa. Nós temos que resolver todos os problemas, todos os conflitos. Jamais jogar para debaixo da cama, debaixo do tapete. Não é mesmo, Ronaldo? Verdade. Quando não se trata o problema, quando deixa as coisas passarem, vai só piorando a situação. Eu estava até comentando agora de manhã com a Jane, eu já ouvi um caso de um senhor e uma senhora, bem de idade, há uns anos atrás, no meu ministério, e ele disse assim para ela, nós não temos conflito no nosso lar, a gente não briga, a gente não fala nada, né? Mas em conversa particular com a esposa, eu percebi que ela era descontente com a vida, ela era chateada, mas para ela manter o lar, a harmonia no lar, ela se calava. Ela não falava o que sentia. E aí ela tinha, entre aspas, uma certa paz no lar. Mas era ausência de conflito. Agora entenda isso. Não é porque não tem conflito no lar que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldade no relacionamento, né? Os conflitos, nós temos que entender assim, nós estamos lidando, nós estamos aprendendo a lidar com os conflitos, né? Eles existem e às vezes necessários até, porque através dos conflitos você vai conhecer melhor o outro, o que o outro pensa, né? A si mesmo. E a si mesmo. Você começa a entender você mesmo, você começa a saber quem é você, né? A gente passa por conflitos, a gente passou por conflitos, nós passamos, todos nós passamos por conflitos. Você vai dizer melhor do que eu, mas a partir do momento que você vai ter autoconsciência, você passa a se perceber, se conhecer, entender aquilo que te afeta, aquilo que te agrada, aquilo que faz parte do pano de fundo da sua história familiar. Você tem mais condições, mais maturidade para resolver um problema que acontece agora no seu lar. Então, autoconhecimento é liberdade. É você aprender a lidar com você mesmo, porque eu ouvi falar, e é verdade, que o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Então, a gente se impõe e tem certas proposições dentro da nossa mente, certas barreiras que a gente não tem conhecimento. Mas a partir do momento que a gente se percebe e percebe essas coisas, você consegue entender o outro melhor. Você consegue se ver dentro dessa relação, como que você por que você reage do jeito que você reage, por que você faz coisas que você faz. E isso facilita a resolução, porque é isso que de fato a gente quer. A gente quer um bom resultado, a gente quer comunhão, a gente quer perdão, a gente quer paz. Mas para ter paz existe uma estratégia, existe um caminho, existe uma busca, existe uma maneira de seguir, não é? É verdade. O lar, nós temos que entender que
tudo que acontece no nosso lar, tudo que vem, né, as coisas que sobrevêm sobre nosso lar, eu acredito que no lar do cristão é para ensinamento, para aprendizado, para amadurecimento, tudo o que acontece no lar. Seja conflito, seja momento em que passa por alguma provação, um luto, alguma coisa, todas as coisas que estão acontecendo no lar do cristão é para o aprendizado, é para o amadurecimento, é para que juntos ali eles possam aperfeiçoar, né? E aí você vai ver casais, né, que já no começo do casamento já tem conflitos, já depois de alguns anos, 50 anos depois, surgem conflitos. Você vai ver casais aí que 60, 50 anos de casamento, de repente vem o divórcio, né? O que aconteceu? Ali, aparentemente estava todo mundo bem, e por que aconteceu isso, né? Então a gente vê muito essa questão aí de como lidar com o conflito. É algo importante demais, e a falta de sabedoria de lidar com eles causa a ruptura, causa a destruição, causa filhos, e os que mais sofrem com a questão dos conflitos realmente são os filhos. Realmente, porque se não saber lidar com os conflitos, pode surgir ali um divórcio, pode acontecer coisas, né, de abandono dos filhos. Então existem N situações que podem acontecer, né, nos conflitos nos lares. E também os filhos sofrem, a família sofre e, consequentemente, a igreja, né? Então, para que a igreja seja uma igreja que esteja assim bem ajustada, crescendo, dando fruto, as famílias têm que ser trabalhadas. Nós temos que ter essa maturidade de olhar para dentro dos nossos lares e encarar como bravos guerreiros as nossas fraquezas, assimilar e clamar ao Senhor e buscar as ferramentas que Ele mesmo nos oferece para que haja cura, haja perdão, haja transformação, haja compromisso e santidade. E assim a igreja será beneficiada, e a sociedade, o país, o mundo. Então tudo começa aqui na família, né? E é realmente uma questão muito importante, né? É porque às vezes os grandes problemas que nós enfrentamos na igreja é em decorrência de uma família desestruturada, né? E uma família ali com problemas, infelizmente, né? Mas devemos cuidar das nossas famílias. E os conflitos, esqueça, você não vai ficar livre deles, né? Para você viver livre de conflito, você vai ter que abrir mão de quem você é, você vai ter que engolir muitos sapos e passar por problemas. E isso, sabe o que acontece? Geram problemas para você, tanto os espirituais como os problemas psicológicos, doença até. Porque a pessoa, ela começa a guardar sentimentos, e esses sentimentos ali acabam depois, como diz um psicólogo, né? Todo sentimento que você abafa e guarda e não põe para fora, ele sai no futuro, né? E a Bíblia diz isso: não guarde em você nenhuma raiz de amargura, nada, tudo aquilo que é de amargura, tudo que é sentimento, tem que colocar na presença de Deus, buscar a Deus em oração e tirar e conversar, né? Tá certo, pessoal? Pessoal, vai participando conosco aí. Daqui a pouco nós temos participações, tá? Alguns irmãos estão mandando mensagem aqui pra gente no WhatsApp, e você pode participar conosco no WhatsApp, 011-5198-9767. Manda mensagem para nós ali, tá bom? O pessoal também está participando conosco lá no Instagram, @ronaldop.mendes. No Instagram estamos ao vivo ali, pode ver aqui a nossa carinha aqui, a carinha da Jane aqui hoje, né, amor? A gente tá meio escondidinha aqui, mas tá ali. Temos irmãos que estão conosco ali. Então, vamos ouvir uma música bonita, chegando aí para você, Bondade de Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agora, IPCB News. Informação com credibilidade. Pois é, meus irmãos, ainda nós estamos em oração pelo estado do Rio Grande do Sul. Casos de leptospirose preocupam autoridades de saúde do Rio Grande do Sul.
Após as enchentes decorrentes das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, casos de leptospirose começaram a surgir, sendo que a cidade de Travesseiro foi a primeira aí a ter caso de óbito. Então 2 pessoas já faleceram por causa da doença, um homem de 33 anos e um de 67 anos aí decorrência da doença. Já constataram ali 19 casos de leptospirose. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina de animais infectados que funciona como vetores aí da bactéria Leptospira. Segundo o especialista, ter contato com a água em enchentes e alagamento aumenta as chances de infecção. Tá aí a preocupação do governo do estado com a questão do aumento aí dos casos de leptospirose. Lembrando ainda que tem 85 pessoas desaparecidas e já chegou a 161 casos mortos no estado ali do Rio Grande do Sul. Vamos continuar em oração para que Deus tenha misericórdia e derrame a sua bênção sobre aqueles que estão ali desabrigados e que Deus tenha misericórdia também daqueles que estão ali passando por doenças. Que Deus assim esteja protegendo. Continuemos aí as nossas orações. Você ficou bem informado no IPCB News. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, nós temos nossos irmãos que estão participando conosco, tanto aqui no WhatsApp, também no Instagram. Temos os irmãos que estão aqui conosco, firme, né? Ó, deixa eu ler aqui, né? A Mariana está dizendo, o programa está maravilhoso. Delícia vê-los por aqui também. Que bom, que bênção, Mariana. Bom demais a sua participação. Que Deus abençoe você aí. Ela está no maravilhoso Mato Grosso, gente. Eu vou puxar uma sardinha, né? No meu estado, né? Sabe como é. E também temos a participação aqui do Sidney, nosso irmão amado Sidney, lá de Pinhais, Paraná. Ele falando sobre a importância, o valor da comunicação no lar. Isso mesmo, Sidney.
como é valioso. E o inimigo tem usado toda a sua força e toda a sua estratégia para bloquear, para que haja ruído, para que as famílias não se entendam. Não é mesmo, Dani? Quando a gente analisa essa questão de comunicação, né? O inimigo, ele fica esperando a brecha ali. Quando você se deixa de comunicar, como você guarda aquela raiva, né, aquela ira no seu coração, a questão é você tem que tratar o problema, né? Quanto mais rápido você tratar, menos espaço você vai dar para o inimigo. Você tem que tratar o problema, conversar, né? Aliás, isso é uma das coisas que a gente quer falar aqui nessa segunda parte da nossa conversa. Já? Que é o caminho, o caminho vai, o tempo passa, né? O tempo passa rápido, né? Então, vamos aqui, alguns passos importantes que nós precisamos tomar para a gente saber lidar melhor com os conflitos do nosso lar. Então, a gente precisa entender como agir diante das dificuldades, diante dos problemas. E funciona, irmãos, porque é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos orienta com sabedoria, né? Então, primeiro, a gente tem que entender como, aproveitando o gancho aí, que o Cid falou sobre a questão da comunicação, né? Mas converse, antes de você conversar com a pessoa, você conversa com Deus. Antes de você tomar uma atitude de falar com o seu cônjuge, né? Ou alguém do seu lar que você está com conflito, alguém nesse sentido, alguém da família que você tenha algum conflito, antes de você falar, você conversa primeiramente com Deus, que é a questão de buscar Deus em oração. Eu gosto muito de ver que a Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que levar tudo aos pés do Senhor Jesus, né? Salmo 4, né? Tem um versículo que diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração. Com certeza a ideia é que é difícil, é impossível, talvez não passar por momentos difíceis, momentos de ira, mas é prudente, é sábio parar, analisar, conversar com Deus, abrir o seu coração na presença do Senhor, designar um tempo para que você possa ouvir Deus e possa colocar diante do Senhor a sua ira, aquilo que machucou, aquilo que está causando a dor. E Deus, Ele vai, pela fé, né, nós vamos ver Deus falando ao nosso coração, ministrando através das Escrituras. Por isso que é sábio, é nosso dever meditar nas Escrituras diariamente, porque nesse momento o Senhor, né, Ele vai usar por interferência do seu Espírito Santo, Ele vai iluminar nossa mente para que nós possamos saber, entender qual que é o próximo passo que nós devemos tomar. Bem, isso mesmo, né? E a questão, assim, que muitas vezes a gente quer resolver a questão, né, do nosso jeito, como até nós falamos agora no início do programa, resolver do meu jeito. Eu vou resolver, eu quero resolver. Mas antes de resolver esse problema, é buscar Deus, é buscar a palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina, né? Esse é um primeiro aí, um passo importante para você resolver os problemas, os conflitos, tá? Temos mais alguém tá aqui pedindo, tem aqui Luciene, que está participando aqui conosco também, né? Participação dos irmãos aqui, né? Nós temos aqui vamos mandar um abraço para a Andréia Alexandrino. Andréia Alexandrino, que está conosco lá de Florianópolis, hein? Isso. Nossa queridona Márcia Palma, um beijão. Márcia, que Deus abençoe seu dia. A Sandra Massa, que Deus abençoe, Sandra. E nosso querido irmão Paulo, lá de Pinhais. Ô, queridão, um abraço para você, para a Dalva, para os meninos, para os netinhos. Que o Senhor continue derramando as suas mais ricas bênçãos sobre a sua casa e sobre todos nós. Olha, interessante aqui, ó.
Tem a participação aqui também da Luciene, ela diz assim, ó, em Êxodo capítulo 2, toda diz que o Senhor, e falou sobre, Deus, o Senhor, né, falou sobre o cuidado de Deus com a família. Quem nos guardará é Deus, quem nos guarda é Deus, assim como guardou a família de Moisés, né, como foi com Moisés livrando da morte desde o nascimento, também naquele rio, né? Então veja só, olha que interessante, né? Como que Deus guarda, e o exemplo ali de como Deus protege a família. Realmente, Luciane, Deus é quem guarda a família, né? Deus é quem protege a família. E como ela coloca aqui o exemplo de Moisés, que foi guardado desde o seu nascimento, e Deus planejou tudo, né? E tudo aconteceu ali para a glória do Senhor, e claro, Deus protegeu a cada momento, realmente, né? Por isso, e questão interessante também é que quando chega lá para Josué, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a consagração, porque sabia muito bem que Deus iria guardar, Deus iria proteger. Muito obrigado pela participação, Luciene. Muito bem, meus irmãos, essa que é a questão, né? A questão ali dos passos para você resolver os problemas. Converse primeiramente com Deus, procure em Deus aí a resposta, mas há outro passo que é importante, né? Provérbios 11, 29 diz que o que perturba a sua casa herda vento. Então você tem que procurar resolver o problema. Não ataque o outro. Não ataque o outro, ataque o problema. E aí essa que é a questão, né? Porque às vezes a gente quer atacar o outro e fica difícil resolver a situação. Porque tem um problema no lar, mas às vezes o monstro é outro, né? A gente foca em outra coisa, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Né, Jane? Isso mesmo, como eu disse. Eu aprendi que o maior inimigo, às vezes, que nós temos, somos nós mesmos. Então, a gente consulta um travesseiro. Coração não é o coração do outro, é o próprio coração. A gente tem que buscar sondar o nosso coração, que é o quê? Os nossos pensamentos. E aí você vai buscando o que gera esses pensamentos. Porque às vezes o que está gerando toda a mágoa, toda a ira, são coisas do passado, mal resolvidas. Então, aí você chega à conclusão de que o seu problema não é o hoje. O seu problema está lá atrás, lá no passado. E você está jogando a culpa, a carga em cima do seu esposo, dos seus filhos. E sendo que é algo seu, algo que você não resolveu. Então, por isso que é importante a gente resolver os problemas. Acontecer um problema, a gente vai... com toda a nossa força, empenho e compromisso com Deus, tentar fazer o possível para sanar aquele problema. Às vezes não tem jeito, a gente perdoa, né? A gente perdoa, e aí a gente... parece fácil falar, né? Não é fácil, mas é uma matéria de fé. A gente entrega nas mãos do Senhor, confia nele. Confia, entrega, confia, e Deus vai colocando todas as coisas no lugar. No final das contas, você vai ver que não era bem assim do jeito que você estava planejando, achando. Né? O monstro que você pintou não era dessa forma. E tudo vai dando esclarecimento na nossa mente às vezes, né? Porque às vezes o conflito nos cega muitas vezes. A gente quer muito defender a nossa causa, né? Defender eu sei, eu tô certo, né? A gente tem que muitas vezes desarmar, tirar as pedras das mãos, né? Tirar as nossas pedras ali e realmente entregar diante do Senhor. Um outro passo também importante que a gente percebe na resolução de conflitos é a questão de você buscar conselhos, né? Mas conselhos com pessoas sábias. Isso é importante. Procurar saber, ver exemplos de pessoas mais velhas, que passaram pelos mesmos problemas, que tiveram suas dificuldades, né? Mas que passaram. Então é importante também você analisar, ver se você encontra ali, aliás, procurar resposta em conselhos sábios, em pessoas, exemplos de pessoas também, tá? É importante demais isso. Em toda a nossa vida nós temos que entender que os conflitos eles são reais
e nós temos que aprender a lidar com eles, tá? Nós temos mais... Um pontinho que eu gostaria de ressaltar, principalmente quando a gente é casado de novo, surgem os primeiros problemas, para quem que a gente vai correndo falar. Às vezes, nossos pais, aquele familiar que a gente ama e tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, com quem a gente escolheu conversar, talvez essa pessoa, por ela te amar, ela vai olhar só pelo seu ponto de vista. Então, vai trazer mais prejuízo do que resolução. Então, assim, eu sei que é difícil porque tudo está no começo, mas é um momento, assim, de você analisar com quem que eu posso conversar. Talvez um casal mais velho, o pastor, uma pessoa que tem uma experiência com Deus, né, Ronaldo? Com Deus. Então, a gente tem que analisar com quem a gente se abre, com quem a gente vai pedir conselhos. Então, você tem que observar se essa pessoa, ela passou por dificuldades e ela superou. Se essa pessoa dá bom testemunho de que tem uma vida de oração, de leitura da palavra. Então, se é uma pessoa responsável que vai te dar um norte, não para beneficiar você, mas o casal, a família, entendeu? Então a gente tem que analisar direitinho quem a gente recorre. E aí, claro, né, sempre, todas as resoluções, aliás, todos os passos dados aqui para tentar resolver o problema, tudo é a base da Bíblia e oração, né? E se ora, pede a Deus e leia a Bíblia, como nós já falamos aqui, mas é preciso buscar conselho? Isso é importante. Mas pede a Deus para que Deus coloque pessoas sábias, né? Pessoas que têm experiência, que são pessoas que passaram por problemas, que sabem lidar com as dificuldades, né? E tomar cuidado com o orgulho. O orgulho, que é muitas vezes... Assim, né? Mas não tem ninguém para eu conversar. Poxa, numa igreja estabelecida por Cristo, de fato, não tem ninguém? Ou você não quer buscar, você não quer abrir seu coração com alguém. Né? É importante se pensar também, né? Nosso irmão aqui está participando conosco também. Vamos ver aqui mais uma participação. Quem está participando? O pastor Jair Macedo, está aqui conosco. Um abraço, pastor. Está aqui no nosso WhatsApp da rádio. O Paulo lá de Pinhais, está aqui falando que o programa está maravilhoso. Obrigado, meu irmão. É isso aí, ó. Dia 1º teremos aqui um encontro de casais. Olha, comunicação. Maravilha, irmão. Deus abençoe vocês aí, viu? A Igreja de Pinhais vai estar com um encontro de casais lá, né? No dia em junho. Meu nome na lista. Tamo aí, hein? Chama nós! Isso aí. Deus abençoe a programação, viu, meu irmão? Deus abençoe vocês aí. Silvana de Bauru tá participando aqui conosco aqui. Um forte abraço, viu, Silvana? Deus abençoe vocês, abençoe a igreja. A Luciane também mandou outra mensagem. Depois de 23 anos de casados, eu e meu esposo estamos aprendendo agora a viver melhor sem cobrar tanto do outro. Tá vendo? Olha aí a participação da Luciene, né? 23 anos de casados, estão aprendendo, né, a como lidar, como comunicar, a como viver aí melhor no casamento. E nunca você desiste, você tem que lutar, né? Você tem que fazer a sua parte aí, fazer o que for melhor para que o casal tenha um bom relacionamento, né? Evitando aí os conflitos. Olha, pessoal, também a gente tem que entender que algumas dicas aqui que eu quero deixar aqui para vocês. Nessa questão, né, que nós estamos falando, saber ouvir é importante. Saber ouvir mais do que falar, né? Vamos ouvir mais o que o outro tem para dizer. E no momento de conflito você tem que tomar cuidado para que você não interrompa o outro ali no momento ali. Respira, ora a Deus, pede direção, né? E outra coisa, escolha o melhor momento para você falar com o seu cônjuge ou com a pessoa ali, né, que você que você tem conflito. Então Ronaldo, se você me permite,
Sobre questão de ouvir, Tiago diz que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Quer dizer, nós temos que ter prontidão para escutar. Escutar. Essa questão de ouvir o outro é interessante, porque não é só você fechar a boca para que o outro fale. Exige uma postura de respeito, um olhar fixo, misericordioso pelo que a pessoa está falando, como que a pessoa está falando. Você vai observar, vai ouvir atentamente. Dá para perceber quando a pessoa está ouvindo de verdade e quando ela só está esperando você falar para ela meter a boca de novo e falar, né? Então, dá para perceber a diferença. Então, imagina como que, se a gente observar as escrituras, como que a gente alcança a maturidade mais rápido, né? É importante. Então, é por isso, né, que a questão é conflitos, Bíblia, né? Tá junto, vamos ler, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos conhecer aí a palavra, saber como que Deus nos ensina, né? O que nós devemos fazer, é a orientação. Então é possível você saber lidar, né? É possível lidar e resolver os conflitos no lar, né? Nós vemos o exemplo de pessoas, a irmã até colocou ali, depois de 23 anos, né? Então a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, tem que ter oração, vida de leitura da palavra de Deus. E aí? Olha, toma cuidado também. Não resolva os seus problemas quando você estiver de cabeça quente. Espera, né? Espera aí o tempo certo, né? Para você poder falar, tá bom? Pessoal, e o nosso tempo tá indo. Tá partindo, o nosso tempo tá indo. Os irmãos estão participando aí conosco, né? Aqui tanto no WhatsApp como no Instagram. O Eli acabou de entrar aqui no Instagram. Um abração, Eli. Eli, um abraço, irmão. Deus abençoe a igreja. Tem uma outra participação aqui também. A Vandilma Almeida, de IPB Mossoró, que está aqui participando conosco, né? Mossoró, no Ceará, é? É isso. Bom dia, amados irmãos. Estamos na escuta. Trabalhamos com casais aqui. Olha que essa escolha do melhor momento é a mais difícil, né? Todos os dias peço sabedoria a Deus. Olha só, né? Porque já vamos aí com 28 anos de casados. Sabedoria sempre, né? Para lidar com os conflitos, né? Lidar com as diferenças aí. E 28 anos de casado, Vandilma, parabéns, viu? Deus abençoe aí. Mas é sempre assim, né, minha irmã? Sempre é luta, sempre é oração, sempre aí respeitando o outro, o limite do outro, conversando, orando, né? Pedindo aí a direção de Deus. Muito bem, nós estamos aí partindo já quase no final da nossa programação. Tá certinho. Já que a gente volta, daqui a pouco a gente está de volta. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Agora, para você, momento da reflexão da palavra. Pois é, meus irmãos, nós hoje falamos sobre os conflitos no lar, como lidar com os conflitos. E eu gostaria de ler um texto com você para a gente encerrar a nossa programação de hoje. O Salmo de número 128, ele nos diz assim, o Salmo 128... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muito bem, meus irmãos, tudo começa com a sabedoria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O princípio da sabedoria é temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, significa que nós vamos buscá-lo. Nós vamos buscar o Senhor para as resoluções dos nossos problemas. Significa que nós dependemos do Senhor. Se nós colocamos o nosso lar em primeiro lugar, como Josué disse lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma consagração do seu lar para Deus. Colocar Deus como centro da sua casa. As decisões tomadas, elas têm que ser tomadas baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre os conflitos. E quantos lares cristãos estão sendo destruídos por causa dos conflitos? Quantos lares cristãos estão sendo aí destruídos por falta de comunicação, por falta de compreensão daqueles que são líderes do lar, que são cabeça do lar, que são os pastores do lar. Infelizmente, muitos divórcios têm surgido dentro da igreja evangélica por falta de saber lidar com os conflitos, com a diversidade, com os problemas. Mas o que o Salmo 128 nos fala é que a base está aqui. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja que é a base para a felicidade do lar. A felicidade do lar não está no seu salário que você recebe no mês. Não está só nisso. Pode trazer conforto para sua família, sim, mas não é a felicidade do seu lar. Não é a profissão que você quer. Não é o desejo que você tem de crescimento em alguma área, mas em temer ao Senhor. Que você tema ao Senhor. Que a palavra do Senhor faça morada em seu coração. Que Jesus Cristo te abençoe. Que Deus cuide do seu lar e o seu lar possa ser feliz na presença do Senhor. Livre de conflitos, mas encare os conflitos honrando e glorificando a Deus. Quero orar por você agora. Senhor nosso Deus, abençoa cada lar que está nos ouvindo neste momento. Que a tua palavra tenha falado a cada coração. Que esses ensinos que foram agora, Deus, ministrados, façam, ó Deus, diferença em cada coração. Que possam ajudar os teus filhos que estão espalhados no Brasil, ouvindo essa mensagem. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Abençoa a nossa igreja. Guarda o teu povo. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos terminando a nossa programação. Aguardamos você na próxima quarta-feira. Muito obrigada aí, você que esteve nos ouvindo. Que Deus abençoe seu dia, suas tarefas, aí, toda a sua casa, seus familiares. Um grande abraço. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. A Rádio Missões e PCB apresentou o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação: Reverendo Ronaldo Mendes.